capítulo 2. A partir do versículo 5 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os que ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Feche os seus olhos mais uma vez. Bondoso e maravilhoso Deus, a nossa alma, Senhor, se derrete diante da Tua presença. Querido Deus, nós não precisamos de sentirmos um arrepio ou alguma coisa, Senhor, que nos mobilize na nossa maneira, na nossa carnalidade, para entendermos conscientemente que o Senhor está presente neste lugar. Pela Tua própria palavra nós entendemos isso. Ó Deus, quando diz que o Senhor é Deus, Emanuel, o Senhor conosco, quando o Senhor diz, ó Deus, que não nos deixaria e nem nos desampararia, quando o Senhor mesmo nos diz, Senhor, que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor ali estaria presente. E nós não temos dúvida, Senhor, de que a Tua presença é uma verdade no nosso meio. Porque, Senhor, somos filhos do Senhor, somos a habitação do Teu Espírito, e nos reunimos nesta noite para a promoção do Teu reino, e para que se concretize ainda mais a verdade do Senhor, que é a Tua palavra, nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque esta noite é uma noite onde nós estamos aqui para oferecer, ó Deus, como uma noite de primícias, como, ó Deus, um lugar onde, e um momento onde nós, Senhor, queremos oferecer, ó Deus, as nossas ofertas, os nossos dízimos, o nosso quilo, a nossa vida, cantamos, adoramos, ó Deus, atribuímos ao Senhor a nossa vida como uma adoração. Querido, nós entendemos que o Senhor também vem para cá para colher, ó Deus, a expressão, colher o sentimento, colher a intenção, ó Pai, daqueles que verdadeiramente se fazem presente nesta hora, e que assim o Senhor possa nos dirigir, e que essa palavra, mais uma vez, possa alcançar os nossos corações, de uma maneira tão especial, Pai, que nessa semana nós possamos ver os frutos dela, desfrutarmos, Senhor, e agirmos segundo ela, porque nós sabemos que o Senhor tem uma palavra específica, assim, Senhor, como uma palavra dita a cada coração, para que em cada coração o Senhor possa glorificar o Teu nome e se mover de uma maneira poderosa. Assim, Deus, como o Senhor soprou aquele vento e veio com o Teu Espírito e habitou naqueles homens e mulheres e os tornou, Senhor, instrumentos poderosos nas Tuas mãos, sopra sobre nós nesta noite do Teu vento, faz chegar, ó Deus, nesta noite a doçura da Tua presença, comove o nosso coração e leva-nos, Senhor, a compreensão desta grande ação do Teu Espírito, Senhor, que pelo Teu batizar, pela Tua plenitude, o Senhor torna a Tua igreja mais santa, mais vigorosa, mais ativa, ó Deus, e nós queremos Te pedir isso, que pela ministração dessa palavra, pelo objetivo do Teu coração nesta noite, o Senhor nos leve a este pleno conhecimento, a essa liberdade de ação do Teu Espírito em nós, e que se cale, Senhor, toda resistência, seja humana, seja espiritual, ó Deus, que o Senhor mesmo possa, Pai, fazer bater em retirada no nome do Teu Filho os nossos inimigos, e fazer operar, ó Deus, os Teus milagres neste lugar, e a cada vida que aqui está, ser profundamente tocada por Ti. Assim, Senhor, nós oramos, e assim nós cremos,
que pela bondade e a misericórdia do Senhor para conosco, ó Deus, o desejo de tornar a tua igreja santa e gloriosa, o Senhor estará falando conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você já parou para se perguntar o valor que o seu irmão tem para você? Essa pessoa que está do seu lado, ela tem um valor muito grande, muito grande. Não apenas pela simples questão de ser uma pessoa, não apenas pela simples questão de um dia ter nascido, mas por ser alguém que comunga dos mesmos princípios que você, que está com o seu coração repleto do mesmo objetivo do que você. E queridos, hoje pela manhã Deus ministrou ao nosso coração algo muito parecido com o que Ele vai continuar ministrando ao nosso coração nesta noite. Pela manhã nós fomos alcançados pela vontade de Deus em nos tornar capazes de realizar a sua própria vontade. E entendemos que na Santa Ceia, na comunhão, nós fomos percebendo a liberdade do Espírito de Deus de nos alcançar e de nos tornar habilitados para essa boa obra. Nós estamos exatamente com este propósito, de fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido e que na nossa vida isso seja uma verdade. E aí então, nós vamos chegando ao conhecimento pleno de uma grande verdade. Pense cá comigo. Imagine se você fosse alguém sozinho no mundo, ou eu vou até dizer melhor, no universo da igreja cristã. Imagine se você fosse o único crente do mundo. Imagine se você fosse a única pessoa que estivesse envolvido com o reino de Deus. Imagine a batalha que você teria. Imagine as pessoas que você teria que conversar. Elas não iam te compreender, porque você ia falar uma língua, elas iam compreender outra. Você teria um vocabulário, elas teriam outro. E aí automaticamente você ia se tornando uma pessoa angustiada por não ter com quem compartilhar as riquezas da grandeza de Deus. E aí então, nós talvez seríamos crentes meio que frustrados. Por quê? Porque nós veríamos a grandeza de Deus, anunciaríamos ao mundo, mas não seríamos correspondidos de imediato, como na verdade somos na igreja. E por muitos outros motivos, nós vamos entendendo porque somos feituras do Senhor, porque nós somos raça eleita. O Senhor nos separou de uma maneira muito específica para fazer com que sobre nós o seu Espírito se movesse. Então nós, na verdade, somos instrumentos importantes para o louvor da glória do Senhor, para o reino de Deus na face da terra e para a manutenção daquele que está ao meu lado. Eu gostaria que você começasse, eu sei que isso é meio que constrangedor, mas eu gostaria que só uma vez você dissesse para a pessoa que está do seu lado: eu sou muito importante para você. Normalmente nós dizemos: você é muito importante para mim. Normalmente nós dizemos isso. Mas nós também temos que ter essa consciência da importância que nós temos como corpo de Cristo para o outro. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos nele até uma situação bastante semelhante com o que aconteceu lá na Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, a partir dali, a gente vai encontrar um povo que falava uma só língua e que começou-se a crescer o coração deles para que eles não se perdessem um do outro e para que o nome deles fosse se tornando um nome célebre, fosse se tornando eles pessoas de uma magnitude muito grande, uma importância muito grande
um para o outro. A intenção ali, na verdade, era construir uma torre tão alta que ela tocasse no céu. E, na verdade, a intenção que estava por trás era de que eles se tornassem iguais a Deus. E que, pelo poder daquela torre, eles não tivessem mais a questão, a preocupação de que eles se afastariam um do outro, perderiam a sua comunhão e automaticamente o domínio. Porque é bom a gente pensar no seguinte princípio, de que quem tem o poder para construir uma torre daquela, normalmente é quem tem o poder de dominar sobre os outros. E então ali estava também uma questão política daquela construção. E a Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu aquele propósito que era um propósito feio, ruim, e veio na terra e confundiu a língua de cada povo ali dividido. E eles começaram a conversar um com o outro e não a se entender mais. E eles então tiveram que se agrupar agora em clãs, em grupos, para que cada um conseguisse entender o que o outro estava dizendo. E na verdade hoje, esse universo de línguas começou na Torre de Babel, onde as nações os povos tiveram que se separar, e eles então foram se distanciando, e as civilizações elas foram se tornando civilizações através principalmente dessa separação. Diferente do que aconteceu em Atos. Observe que em Atos todos eles falavam uma mesma língua. Eles eram judeus. Aqui a língua atual era a língua grega. Na maioria deles eles estavam sob o domínio dos romanos, mas a língua original, a língua implantada, a língua de comunicação era a língua da Grécia, a língua grega. E eles então, a gente pode dizer que falavam uma mesma língua. Mas o falar uma mesma língua, olha como há uma inversão aí. O falar uma mesma língua não conseguia trazê-los para uma proximidade maior. Antes, na Torre de Babel, eles falavam uma língua e queriam se aproximar de qualquer custo com um propósito contrário. E Deus então os separou. Mas agora no Pentecostes, eles falam uma língua só, mas Deus precisava de fazer com que eles falassem outras línguas. E então eles se entenderiam, mas o que mais ficaria à tona como importante é que eles falariam uma língua em que o nome do Senhor seria glorificado para várias nações. Aproximadamente 16 línguas eles falaram nesse dia, com a intenção de fazer com que cada um fosse alcançado acerca das grandezas de Deus. Então, a gente percebe que houve um mover, que o poder de Deus ele se moveu de uma maneira muito expressiva. E Jesus disse em Lucas 24: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Era necessário para que a igreja se tornasse uma igreja autêntica, que ela tivesse em si o Espírito de Deus, o Deus Emanuel, como nós olhamos aqui. E aí então Jesus anuncia para que eles ficassem em Jerusalém. Aproximadamente 50 dias depois da Páscoa, Jesus lembra e disse que Jesus foi crucificado na Páscoa. A Páscoa, depois de 50 dias depois da Páscoa, eles comemoravam a festa do Pentecostes, porque os judeus comemoravam, eles relembravam que eles haviam saído do Egito, que Páscoa significava libertação, então eles estavam ali comemorando. E os judeus comemorando no Pentecoste, o Senhor alcança em média 120 pessoas e derrama sobre elas do seu Espírito. E o que me chamou muito a atenção foi exatamente a ação daqueles que não falavam ou que falavam a língua grega, mas que precisavam de ouvir as grandezas de Deus na sua língua materna, ouvir aqueles galileus, que a gente pode dizer aqui, sem conhecimento, sem letra,
sem capacidade de ensino para falar das grandezas de Deus na língua daqueles povos. E o Senhor então usa dessa maneira para fazer com que houvesse uma aproximação. Diferente de Babel, em Babel, a torre, ela significava a separação do homem para o homem e a separação do homem para Deus, porque o que eles queriam era exatamente ter um monopólio, um governo na sua mão centralizado, em que eles não poderiam perder aquele monopólio. E aí Deus vem, destrói a torre e separa as línguas. Mas já no Pentecostes acontece algo tremendo. Deus une as nações. Por quê? Porque aquela unidade revelaria a glória e a santidade de Deus. Ok. E aí então nós vamos entendendo, olhando para o texto. Eu quero que você acompanhe comigo o texto que nós lemos. No versículo 5, o texto diz que eles estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Esse texto aqui, irmãos, ele tem um mistério de todas aí. E a gente vai ver 4 todas. 4. E eu quero começar exatamente para fazer com que a gente entenda o quanto é importante o nosso relacionamento. Aonde Deus quer chegar com essa palavra? Deus quer nos mostrar um pouco mais o quanto é importante o relacionamento da igreja. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós amássemos uns aos outros. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o texto ele nos prova mais uma vez, assim como pela manhã, que esta graça de amar, de andar em comum acordo, de suportar em amor, ela é um atributo divino, ela é uma ação de Deus dentro da nossa vida e que nos capacita a vivermos bem uns com os outros. E aí o primeiro texto que a gente percebe aqui exatamente é: ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Vamos parar para pensar um pouquinho. Jerusalém era uma cidade que naquele momento, por conta da festa, estava recebendo pessoas. Eu acredito que Lucas, como o bom escritor que era, ele não ia exagerar. Mas quando ele fala de todas as nações, ele está falando das nações que ele tinha o conhecimento, das línguas que circunvizinhavam a Jerusalém, as nações que estavam por perto. E as nações elas vinham, por quê? Porque elas já tinham o conhecimento de quem era Deus e de que Jerusalém já tinha se tornado a capital, assim como é e assim como vai ser. Jerusalém sempre vai ser a capital mundial das religiões. A gente pode resumir melhor assim. E aí, quando Lucas diz todos, ele está querendo dizer que em Jerusalém havia uma diversidade de línguas, pessoas com raças, com credos, com ideologias, com pensamentos, com histórias totalmente diferentes umas das outras. E naquele lugar ali, por incrível que pareça, eles conseguiam se entender, ainda que a língua fosse a grega, a principal, mas eles conseguiam se relacionar de uma maneira até bastante interessante. Já nos provando a primeira coisa, que igreja, a gente precisa de entender que nós vamos sempre estar envolvidos com pessoas, com culturas, com costumes, com línguas, com pensamentos divergentes
diferente do nosso. E para que nós estejamos num lugar como Jerusalém era, vê se você consegue me entender. Eu quero aqui comparar a igreja com Jerusalém. Jerusalém era o palco mundial das nações. E a igreja é, na verdade, o lugar aonde as nações devem se encontrar. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de que nós precisamos de esticar um pouco o nosso coração para que a gente possa conviver bem com quem está ao nosso lado. Eu sempre penso, irmãos, que o nosso direito termina aonde começa o direito do outro. E que nós devemos estar sempre preservando o respeito pelo que o outro é e pelo que o outro pensa. Ainda que o outro não pensa e nem seja como eu gostaria que ele fosse. Mas, uma vez que o Espírito de Deus está em mim, pelo seu poder, eu preciso respeitar aquele que está ao meu lado. Quando é que nós nos tornamos pessoas aprazíveis? Quando nós estamos ao lado das pessoas e elas percebem que nós somos diferentes delas, que nós pensamos diferentes delas, mas nós não as importunamos. Nós testemunhamos o que Cristo fez na nossa vida, mas nós não as importunamos. Isso quando nós estamos no mundo lá fora. Mas dentro da igreja, que hoje é o alvo, é a mordomia que a gente quer alcançar hoje, tratando bem do seu irmão, melhorando o nosso relacionamento na igreja, a gente percebe que nós somos diferentes, irmãos. E não tem como nós tentarmos ser iguais, porque nós fomos criados em famílias diferentes, nós aprendemos coisas diferentes, nossos professores foram diferentes, nossa cultura é um pouco diferente, porque cada lar é um lar. E aí, então, quando a gente vem para dentro de um mesmo contexto, normalmente a gente começa a perceber que existem diferenças. E ainda, até para aqueles mais ignorantes, é a melhor palavra, no conhecimento, aqueles que acham que na igreja não se tem problema. Mas a igreja é um lugar onde existem pessoas. E onde existem pessoas, existirão problemas. Por quê? Porque nós temos as nossas, como diz o nosso bispo Anderson Caleb, idiosincrasias. O que é isso? É a qualidade de cada um ser o que é. E com isso nós vamos entendendo que Jerusalém, ali estavam todas as nações, mas eles conseguiam se entender, ainda que fosse numa mesma língua. E aí eu chamo a nossa atenção a seguinte questão: qual é a nossa língua? Qual é a língua para nós nos entendermos? É a linguagem do amor, é a linguagem da humildade, é a linguagem do serviço, é a linguagem do estender a mão, é a linguagem de tentar de todas as formas fazer com que o outro se sinta abençoado, acolhido. Você está vendo o seu irmão passando uma dificuldade? Chegue perto dele, pergunte se você pode ajudá-lo. Você está vendo o seu irmão indo para dentro do abismo? Chame a atenção dele, mostre para ele que você está preocupado com ele e que você pode orientá-lo de maneira expressiva. Esse é o primeiro todos que eu encontro aqui. Nós precisamos de entender. Estamos vivendo dentro da igreja. A igreja é o lugar de pessoas de Deus, porém imperfeitas. Perfeição é só lá no céu. Lá no céu nós não vamos ter problemas. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos de ser maduros e aprendermos a nos relacionarmos bem uns com os outros, pelo poder de Cristo, pela linguagem do amor, pelo dom da humildade, pela atitude do serviço. Quando nós, assim como um casamento, enquanto o marido ele fica querendo que a esposa faça por ele, e enquanto a esposa fica querendo que o marido faça por ela, eles nunca vão conseguir se entender. No dia que o marido descobre a pólvora e entende que ele se casou para fazer a vontade da esposa, e a esposa descobre a pólvora que ela se casou para fazer a vontade do marido, acabou-se todos os problemas de dentro de uma casa. Por quê? Porque um vive para o outro. Um não vive para si,
vive para o outro. E a igreja, irmãos, ele tem esse mistério de quê? De que enquanto nós estamos na igreja tentando buscar a nossa autossuficiência, as nossas autorrealizações, nós vamos vivendo uma vida muito pacata, muito aquém, na verdade, da vida que o Senhor quer para nós. Mas a partir do momento que eu começo a me interessar pelas pessoas, que eu começo a ir a elas, ainda que elas não tenham nada para me oferecer, que eu começo a ser justo com elas, que eu começo a abençoá-las, que eu começo a trazê-las para perto de mim, automaticamente essas pessoas elas começam a se sentirem amadas. E ainda que elas não retribuem sobre mim alguma coisa pelo que elas estão sentindo, mas a igreja, o corpo de Cristo, se torna saudável, porque é mais uma pessoa se sentindo amada, é mais uma pessoa se sentindo acolhida, é mais uma pessoa se sentindo valorizada. Automaticamente o reino de Deus cresce e você cresce junto, e um dia você plantou e você vai colher, outros virão lhe tratar dessa maneira. Amém, queridos? E aí a gente parte para o segundo todos. Todos juntos no mesmo lugar. O texto, na verdade, ele vem um pouquinho antes, e a gente percebe que havia uma multidão de nações em Jerusalém. E havia 120 pessoas no mesmo lugar. Essas 120 pessoas, elas estavam voltadas para algo que estaria acontecendo. E eu pergunto para você uma coisa. Você acha, vamos aqui ser sinceros, que havia alguém triste entre aqueles 120, com rixa com o outro? Eu acho que não. Que dentro daqueles 120 tinha alguém com uma indiferença um com o outro? Eu também acho que não. Que dentro daqueles 120 tinha alguém que estava devendo ao outro e o outro estava chateado porque não pagou? Eu também acho que não. Sabe por quê, irmãos, que eu digo isso? Porque aqueles 120 homens e mulheres, eles estavam imbuídos num único propósito. Eles não estavam vendendo, eles não estavam comercializando, eles não estavam tratando com as coisas comuns. Eles estavam num local, buscando ao Senhor em oração, de uma maneira constante, porque eles sabiam o que viria sobre eles. Então haviam 120 pessoas desejosas de uma grande ação de Deus na sua vida. E quando a gente para perceber o volume do crescimento da igreja, e não é só a nossa igreja, mas são todas as igrejas, o crescimento de uma igreja se faz verdade quando se tem um grupo coeso que não está dividido, rumando para o mesmo objetivo. Jesus mesmo disse, quando ele foi interpelado como que Beelzebu, expulsando demônios no nome de Beelzebu, ele disse: olha, até a casa de Satanás, parafraseando aqui, até a casa de Satanás, se ficar dividida, não subsiste. O que ele estava querendo nos ensinar? Que uma igreja que tem dois pensamentos, que tem dois caminhos, que tem dois objetivos, ela não avança. Por quê? Porque ela fica tentando ir para um lado e a outra tentando ir para o outro. É igual uma vez na história que eu passei aqui de dois burrinhos. Tinha uma moita de um lado e uma moita do outro lado. E os dois burrinhos presos um no outro por uma corda. E um dizia: vou comer na minha moita. Não, eu vou comer na minha moita porque a minha moita está mais perto de mim. E o outro dizia: eu vou comer na minha moita porque a minha moita está mais perto de mim. E eles ficavam ali num cavalo de força. Ninguém não conseguia comer a moita. Por quê? Porque a moita de um estava próxima dele, mas a do outro estava próxima do outro. Uma vez que eles estão presos por uma corda, eles não conseguem. Aí então eles chegaram à conclusão: bom, eu vou para a sua moita, a gente come na sua moita junto, depois você vem para a minha moita e a gente come na minha moita junto. Então, às vezes a gente está travando uma batalha, tentando chegar a uma conclusão, quando na verdade era simplesmente o fato da gente se render, ir até o outro e falar: nós vamos por aqui, se não der certo aqui, depois a gente vem para cá, mas de uma maneira cordial, nos unirmos nesse propósito.
Mas quando a gente observa a atitude desses 120, a gente encontra exatamente aqui, para mim, um dos maiores referenciais do crescimento da igreja, que é a unidade da própria igreja, o propósito de unidade. O que levou aqueles homens e mulheres a se unirem? Foi o dinheiro que eles iriam ganhar com a venda das propriedades dos outros? Não. Foi para se fazerem fortes contra as lutas que eles passariam por conta do que viria depois com o anunciar de Jesus e da igreja estabelecida? Não. Eles tinham um objetivo, que era serem cheios do poder de Deus, eram receber essa glória, essa plenitude que tornaria eles capazes de fazer coisas mirabolantes, gloriosas, tremendas. E aí então eles se reúnem e marcham para um propósito, labutam para o mesmo alvo. Então, um objetivo, um caminho, todos no mesmo objetivo. Então, queridos, quando a gente encontra esses homens e essas mulheres, eles estão ali para serem revestidos. Todos estavam com a mesma vontade, serem revestidos de poder. Havia uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém, e o Senhor revestiu aquele povo de poder. Qual era a intenção de Deus com esses 120 homens e mulheres? Torná-los instrumentos gloriosos para o início da igreja cristã. E vocês percebam que logo de início, depois desse grande avivamento, as pessoas começaram a ficaram atônitos, perplexos com o que estava acontecendo, e eles mesmos foram procurar o porquê daquilo. E então Pedro se levanta e começa então a explicar a eles, e naquela primeira mensagem, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Por que isso, irmãos? Às vezes a gente fica pensando assim: poxa, por que acontecer tantos milagres? Por que com uma mensagem tão simples como a de Pedro, quase 3.000 almas se converteram? Sabe qual era a diferença? Eles estavam cheios do poder de Deus e com o mesmo propósito. Porque também, irmãos, não adianta só estarmos cheios do poder de Deus e com inúmeros propósitos. Isso também é uma coisa muito séria. O poder de Deus, eu acredito que Ele nos modela para termos o mesmo alvo. Ele nos capacita para termos a mesma ação. Mas a gente também encontra pessoas que têm um pensamento diferente. Mas o que eu penso e o que eu encontro nesse texto é exatamente que sobre aqueles homens e aquelas mulheres tinham dois pontos fundamentais para o grande avanço da igreja: um mesmo objetivo e o mesmo Espírito, o poder de Deus sobre eles. E eu creio que o Senhor tem nos chamado para isso. Todos foram cheios. Dos 120 irmãos, todos foram cheios. Isso me impressionou. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque não foram 60, não foram 80, não foram 119, foram os 120 que foram cheios. Os 120 é que saíram falando em mistério, é que tiveram o fogo, as línguas repartidas como fogo sobre a cabecinha deles. E os 120 foram as nações ou as pessoas que faziam parte de várias nações e começaram a falar em língua das grandezas de Deus. Então foram os 120. Você sabe o que isso me chama a atenção? É de que dentro deste propósito de comunhão que o Senhor quer com a igreja, e com o propósito após essa comunhão, que é fazer com que outros se acheguem a nós, o Senhor não conta com alguns. O Senhor está contando com todos nós. O Senhor está nos chamando para uma vida de comunhão, para uma vida de acerto, para uma vida de fidelidade, de carinho, para estar ao lado um do outro, para facilitar o caminho do outro, para estender a mão, para abraçar o aflito, para sermos aqui dentro, irmãos, e não só aqui dentro, mas no vínculo dos nossos relacionamentos com os crentes, sermos realmente irmãos
eu creio, irmãos, que a nossa afinidade, o nosso grau de parentesco é maior do que o grau de parentesco que eu tenho com meu pai. É maior do que o grau de parentesco que eu tenho da minha mãe, das minhas irmãs. Por quê? Porque no meu sangue corre o sangue do meu pai e da minha mãe. No meu sangue corre o sangue das minhas irmãs. Mas isso é meramente humano, irmãos. Mas o que corre dentro da minha vida e da sua vida é divino e é eterno. E no céu, na eternidade, nós não vamos deixar de ser irmãos. Nós vamos levar isso para sempre. Nós somos uma mesma família. E nós precisamos de aprender a viver hoje esta família aqui na terra, para sermos bem-aventurados no tempo em que estamos aqui, para quando chegarmos no céu, não termos nenhuma dificuldade. Lógico que não teremos dificuldade no céu, mas nós precisamos de ir treinando aqui, de ir trabalhando bem essa questão. Por quê? Porque esta obra é para todos. Todos. Se você tem dificuldade de se relacionar com alguém que é crente, peça ao Senhor que te dê graça, que cure o teu coração. Peça ao Senhor que te toque de uma maneira poderosa, que limpe a tua alma. Peça ao Senhor, porque não é justo nós ficarmos carregando um fardo, quando na verdade o Senhor nos chamou para sermos uma só igreja. Olha que coisa mais interessante. Todos os homens de todas as nações, todos no mesmo lugar, os 120, todos foram cheios, mas a Bíblia diz que todos estavam atônitos e perplexos. Olha que coisa interessante. E depois não diz todos, mas diz uns zombavam. Preste atenção numa coisa aqui que eu vou te dizer. Muitas vezes nós temos dificuldade de vivermos em comunhão uns com os outros por causa das pessoas que estão do lado de fora e que não conseguem entender o grau de relacionamento e de parentesco que nós temos. Eles ficam atônitos, ficam perplexos. É mais ou menos como de uns 20 anos para cá, o governo, a política começou a olhar para a igreja e a temer a igreja, porque eles começaram a perceber que a igreja ela tem o poder de eleger quem ela quer. E agora, na verdade, isso deu uma descaracterizada quando nós somos 45 milhões de habitantes, ou melhor, de crentes, e nós chegamos a 22 milhões para eleger uma candidata evangélica para a presidência. Então a gente entende que a gente não está tão unido quanto a gente deveria estar. Mas uma coisa é verdade, isso cria um certo temor no coração daquelas pessoas que estão do lado de fora. E que estas pessoas, é lógico que usadas pelo diabo, elas tentarão de todas as maneiras nos afastar do grande propósito que Deus tem, de nos mantermos unidos para que a gente possa cumprir o objetivo de Deus. E aí a gente entra dentro desse segundo ponto aqui, que é: uns zombavam e diziam, eles estão embriagados. Queridos, a gente precisa de estar sempre muito atento nessa questão de que sempre, tanto, e aí presta atenção, sempre haverão do lado de fora, mas infelizmente também do lado de dentro, alguns incrédulos, alguns que dirão assim: não vai não, para que você vai fazer isso? Deixa de ser bobo. Por que você vai se colocar nessa posição de inferioridade? Assume a sua posição. E às vezes as pessoas elas estão até muito bem intencionadas, querendo não nos ver sofrendo. Mas nós precisamos de nos lembrar que houveram aqueles que se levantaram contra a grande obra que Deus estava fazendo. E nós não podemos ser meninos para não acreditar que isso também pode acontecer no nosso meio.
Mas contra essas palavras, contra esses levantes, contra aqueles que se levantam para zombar daquilo que o Senhor está falando e fazendo, nós precisamos de nos posicionar. E sobre estes também fazer chegar a eles a palavra da verdade, ainda que seja na língua deles, ainda que eles precisam de entender segundo aquilo que eles estão se apresentando, que nós, usados pelo Senhor, possamos levar a eles a verdade, o conhecimento, o poder da restauração. E aí o Senhor, Ele vai nos tornando uma igreja viva, uma igreja operante. Por quê? Porque nós não vamos sendo deixados ser levados. O Senhor, Ele vai nos fortalecendo, mas nós também vamos tomando consciência da posição que nós devemos tomar. Então, queridos, sempre sempre vai haver o joio no meio do trigo, não tem jeito. Haverão aqueles que chegarão diante do Pai, mas Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu estava na igreja, enfim, e Jesus vai dizer, não te conheço. Isso não tem jeito. Mas esses levantes, eles precisam de produzir em nós vida. Quer que eu seja incrédulo? Agora que eu vou ser crédulo. Quer que eu me levante contra? Agora que eu vou me levantar a favor. Eu vou fazer se cumprir a vontade de Deus, que eu sei qual é. Eu sei qual é. E o Senhor, então, Ele me torna um vencedor nessa questão. Efeitos. Vocês sabem o efeito do Pentecoste. O efeito do Pentecoste foi por conta da ação do Espírito de Deus sobre a vida do povo que tinha o mesmo objetivo. E com isso o Senhor cumpriu esse grande propósito dele, que era instituir a igreja. Então, um só povo, ainda com suas diferenças. O que o Senhor nos traz nesta noite, irmãos, não é para que nós deixemos de ser quem somos, mas é para que nós compreendamos as pessoas que estão ao nosso redor, que nós amemos a elas da maneira como o Senhor nos convida para amar, que nós consigamos abraçá-las e fazê-las entender o grande propósito que Deus tem na vida delas. Por quê? Porque nós estamos juntos, um só povo, ainda que sejamos diferentes, mas nós somos um só povo, com o mesmo objetivo e com um só Espírito, que é o Espírito de Deus que está sobre nós. Tudo era comum. Se a gente olhar um pouco mais na frente, nós já falamos sobre isso, na semana passada falamos sobre Ananias e Safira. Se nós olharmos um pouquinho antes, nós vamos perceber que eles estavam totalmente envolvidos na questão de quê? De doar, oferecer. Eles davam de si. Eles estavam interessados em fazer com que aqueles que tinham menos fossem alcançados. Assim como nós trazendo o nosso quilo aqui, estamos preocupados com aqueles que estão nesse momento um pouco desfavorecidos. Eles tinham esse coração. E isso me faz entender, queridos, que havia um mesmo coração, uma mesma intenção, um mesmo objetivo. E o Senhor, com isso, ia acrescentando e fazendo a igreja crescer. As conversões eram coisas estrondosas. Por quê? Porque era o mesmo Espírito, era uma mesma palavra, era o mesmo povo, e os objetivos e os alvos eram os mesmos. Como é, queridos, que nós queremos uma igreja gloriosa quando permitimos com que o nosso coração se atente com coisas tão pequenas? Como é que nós queremos que a nossa igreja avance de uma maneira poderosa, que nós realmente cheguemos aos 300 e mais 300 membros no ano que vem, se ainda deixarmos os partidarismos ou as concessões sendo feitas dentro da nossa igreja? Como nós vamos ser uma igreja santa, gloriosa, quando ainda permitirmos com que o nosso coração se lamente ou se entristeça ou fique com rugas nele, quando alguma coisa nos foi contrária no que diz respeito a relacionamentos?
O Senhor nos chama para isso hoje, irmãos. Para nós reatarmos o nosso compromisso de nos relacionarmos bem. Bem. Podemos dizer, mas fulano é tão diferente. O meu santo não cruza com o dele. Não pode. O teu santo tem que cruzar com o dele. Porque o teu santo é Jesus. O dele é Jesus também. Se o teu santo não cruza com o dele, ou o dele não é Jesus, ou o seu não é Jesus. E se você está no lugar de julgamento, então pode ser que o seu é que não seja Jesus, porque você está se colocando como juiz, o juiz é Deus. Então a gente precisa de ser maduro. E, pastor, mas eu tenho mais afinidade com alguns do que com outros. Beleza, isso é normal. Por quê? Porque nós temos as nossas particularidades semelhantes. Mas isso não quer dizer que eu não vou tratar bem, que eu não vou amar, que eu não vou estar perto, que eu não vou me preocupar. Queridos, a igreja ela cresce de inúmeras maneiras, mas uma delas é exatamente essa atitude de preocupação. Você já reparou quantas pessoas visitam a nossa igreja? Quantas vezes você perguntou para essa pessoa que veio a primeira vez na nossa igreja se ele se sentiu bem, se ele gostou do ambiente, se ele está precisando de ajuda, se você pode fazer alguma coisa por ele, se você pode pegar o nome dele para estar orando durante a semana pela vida dele, se ele não quiser se abrir para você? Sabe como é que é o nome disso? Preocupação, irmãos. Preocupação. E isso é o que? É você revelando que aquela pessoa é importante para você. Por que nós dizemos aqui em todos os cultos: seja bem-vindo em nome de Jesus, volte sempre, essa igreja ama você? Porque isso é bonito? Porque isso é atraente? Não, porque isso é uma verdade que nós precisamos deixar ela acontecer dentro da nossa vida também. E aí nós vamos tornando as pessoas próximas da gente. E essa pessoa que às vezes estava sozinha, estava passando por uma dificuldade, que não tinha quem recorrer, ela encontra em você esse ombro amigo. E você pode ministrar sobre ela. E você vai se sentir feliz, por quê? Porque Deus te usou para abençoar a vida dela. É tremendo, irmãos. Então o que nós precisamos? De vencer. De vencer. Se você tem guardado no seu coração uma indiferença com um crente, com um irmão, com uma pessoa do seu relacionamento, vença isso em nome de Jesus. Vá para Jerusalém, esteja lá durante aqueles 50 dias, orando, buscando e falando: Senhor, eu preciso de um avivamento. Eu preciso de que o Senhor mande fogo do céu sobre a minha cabeça. Eu preciso de que o Senhor me ensine a falar a língua daquela pessoa. E quando eu for falar a língua dela, eu só diga as grandezas do Senhor. Eu não quero dizer das minhas grandezas, eu não quero dizer dos meus argumentos, eu não quero fazer com que as minhas posições sejam apresentadas. Eu quero que ela entenda que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e que o teu objetivo é que a gente viva bem, viva em comunhão. Queridos, isso torna a igreja uma engrenagem que ninguém consegue impedir com que ela avance. Eu quero te pedir que você feche os teus olhos nessa hora. E eu gostaria que talvez você convive muito bem com as pessoas e você não se enquadra dentro daqueles que precisam de restauração nesta área. Mas talvez você já não tenha se preocupado mais tanto com as pessoas. Talvez você não tenha mais entendido o quanto é fundamental que a igreja ande unida. Eu não sei em que área você se enquadra, mas vamos pedir ao Senhor que, assim como Ele visitou aqueles homens e aquelas mulheres no dia de Pentecostes, Ele possa nos visitar hoje, nos dando o seu poder, nos dando a sua graça, para ultrapassar os limites do nosso próprio coração.
Maravilhoso Deus, percebemos, ó Deus, que o Teu Espírito quer nos levar para uma vida mais íntima contigo, mas também, ó Deus, uma vida mais próxima do nosso irmão, daquele, ó Deus, que todos os dias ou em todos os cultos nós vemos, conversamos, damos a paz do Senhor, mas às vezes nós não sabemos o nome, não sabemos onde mora, não sabemos os problemas, não sabemos, ó Deus, as necessidades, ou até mesmo, Senhor, sabemos as necessidades, sabemos onde mora, mas estamos com o nosso coração magoado por conta de uma palavra que nos foi lançada. E, ó Deus, permitimos com que isso se tornasse para uma bola de neve, e parece que quanto mais o tempo passa, pior fica. Mas nesta noite, Jesus, eu quero rogar que o Teu Espírito, como uma chama de fogo, ó Deus, venha queimar aquilo que está impedindo, ó Deus, a Tua igreja de uma vida gloriosa, de uma vida de comunhão, de uma vida, Senhor, de aproximação. Jesus, que Tu possas, ó Deus, glorificar o Teu nome nesta igreja e tornar esta igreja uma igreja que verdadeiramente ama, Senhor, o seu irmão, uma igreja, Senhor, que verdadeiramente está lado a lado, conhecendo as necessidades, aplacando a ira no coração do outro, ó Deus, trocando, ó Deus querido, o mal pelo bem, Senhor, fazendo com que a Tua palavra seja apregoada em cada atitude, em cada gesto, que sejamos anunciadores da Tua paz, que sejamos pregadores da Tua bondade. Jesus, nós te suplicamos e te convidamos, meu Pai, para tomar o lugar do nosso coração e nos ensinar, ó Deus, este vivo caminho, o caminho do amor, o caminho da comunhão, o caminho da simplicidade, o caminho da humildade, o caminho do serviço. Jesus, ensina-nos, Pai, ensina-nos para que possamos, ó Deus, ao nos levantar nesta noite, ao trazermos o nosso quilo, as nossas ofertas, o nosso dízimo, você está nos chamando para uma vida de aproximação, e quando trazemos os nossos dízimos, nós estamos investindo na vida de outros, ó Deus, nós estamos fazendo, Senhor, com que outros sejam alcançados, ó Deus, quando trazemos as nossas ofertas, o nosso quilo, nós estamos investindo na vida de outros que precisam, Senhor, do Teu recurso. E por isso, meu Pai, pelo Teu Espírito que é Santo, convença-nos a mudar a posição do nosso coração, e pelo Teu poder, Jesus, pelo Espírito que é Santo, o Senhor possa nos tornar capazes de cuidar bem deste tão maravilhoso propósito, Senhor, que é o nosso irmão. Que, ó Deus, o Senhor nos dê habilidade nesta noite de tratarmos bem, de fazermos, Senhor, com que o nosso irmão próximo se sinta acolhido, se sinta amado, se sinta querido, se sinta, Senhor, abraçado, se sinta, Senhor, solidário, Pai, no mesmo propósito, Pai, para que a Tua igreja possa avançar. Faz-nos avançar, ensina-nos a avançar, prega, Senhor, essas palavras, querido, que tende a nos levar a este avanço, a essa concretização, Senhor, a este salto que o Senhor tem gerado no coração, para que possamos dar. Ensina-nos, ó Deus, através dessas palavras e da nossa consciência cristã, da maneira como devemos nos comportar, para a glória do Senhor, para o propósito eterno do Teu nome, para que a Tua igreja, Senhor, possa crescer e para o Teu nome ser glorificado, para que, ó Deus, estejamos alegres uns com os outros e vejamos a Tua glória, Senhor, se movendo no meio da Tua igreja. Que assim o Senhor seja bendito e a Tua igreja edificada, em o nome de Jesus. Amém e amém.